Está dando uma confusão lá na Avenida da Santana com a Mirtes Melão, cruzamento da Usina Santana. Por quê? Porque como não tem sinalização, aí o povo, o trânsito muito maior, claro, quem está vindo e quem está indo, como não tem semáforo, não tem rotatória, não tem nada, é um cruzamento simples, aí, ó, um caminhão que para e não consegue, atrasa o trânsito de um lado e do outro. O povo está reclamando. Quem tem informações ao vivo sobre este problema é a Indira Gomes, a elétrica. Atenção, Indira, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Obrigada aí pelo elétrica, né? Vou considerar que foi um elogio. Bom, eu estou aqui exatamente nesse trecho que é a esquina entre as avenidas Mirtes Melão, você vê aí, que é a avenida que vem do bairro Jardim da Ressurreição, passa em frente ao cemitério Jardim da Ressurreição, e aqui, nesse ponto onde eu estou, ela encontra a rua que tem o nome de professor Charles Camilo, professor Camilo Filho, desculpa, a rua que tem o nome professor Camilo Filho, pai aí do Charles Camilo né? A rua Professor Camilo Filho é a rua que dá acesso a Todos os Santos, também conhecida como Estrada do Todos os Santos ou Estrada da Usina Santana. O problema é que todo o trânsito de veículos da BR-343 foi transferido para cá. E aqui não estava preparado para receber esse trânsito, que, claro, foi transferido de forma imediata e repentina aí a partir da quarta-feira, quando houve o desmoronamento na BR-343. Aí o que acontece? Veio um trânsito muito pesado de carros, de caminhões, de moto, já somado ao trânsito que já existia nessa região, e aqui não tinha sinalização eficiente. Alguém pintou ali uma sinalização improvisada naquele portão. Foi improvisado também uma sinalização, a gente pode ver no poste ali, né, indicando o caminho correto para a BR-343. E agora, já no final da manhã, os agentes da Extrans chegaram por aqui e conseguiram organizar. A gente tem 4 agentes da Extrans aqui, um em cada um dos acessos, e eles estão realmente segurando o trânsito um pouco mais distante, como você pode ver, e evitar que os caminhões e que os ônibus, principalmente esses veículos maiores, tenham problemas na hora de fazer essa conversão aqui, seja à direita, seja à esquerda. Mas, no início da manhã, estava uma confusão aqui, a nossa equipe veio aqui mais cedo, fez algumas imagens, mostrou muito transtorno, principalmente quando esses caminhões e ônibus tentavam dobrar aqui, pegar a esquina e encontravam outro veículo em sentido contrário. Realmente tem um trânsito muito grande e foi complicado. Problemas também para quem dirige um carro grande, como um caminhão ou um ônibus, e pega o acesso errado, porque as ruas, tem ruas muito estreitas. Aqui no conjunto Jardim da Ressurreição, né, no bairro Alto da Ressurreição, desculpe, ruas estreitas e com a fiação baixa. Então, quem pegar a entrada errada, o acesso errado, pode ter problemas porque não vai conseguir passar. E acontece de triscar na fiação e até derrubar postes, se for o caso. Tem uma alternativa, que é de usar o outro acesso, principalmente para carros grandes, veículos grandes, como os caminhões e os ônibus intermunicipais ou interestaduais. Tem o acesso aí da estrada, pegando o prolongamento da Avenida Nicanor Barreto e indo até o povoado Árvores Verdes. No povoado Árvores Verdes, entra à direita, segue em direção ao povoado Santa Teresa e lá pega à direita e pode voltar para a BR-343. Caminho que pode ser feito também por quem está chegando a Teresina. No balão, lá onde tem o posto da Polícia Rodoviária 343, entra em direção a José de Freitas, depois pega em direção no povoado Santa Teresa, volta e vai até o povoado Árvores Verdes, de lá segue pelo Nicanor Barreto e pelo bairro Planalto Uruguai, tendo acesso então a Zequinha Freire. Amadeu, você tem alguma pergunta aí do estúdio? Indira, eu vou embrulhar aqui num pacote só. É uma observação e 2 perguntas, e aí a senhora destrincha na sequência. A primeira observação é a seguinte: quando eu falei elétrica, é porque
Indira Gomes é ligada no 220. Eu, por exemplo, estou com as pilhas velhas, Rayovac antiga, gasta, funcionando devagarzinho. A Indira é elétrica, 220 não tem problema. Agora as perguntas, que são duas. Primeiro, com esse trânsito pesado, que essa via não está acostumada, e as chuvas, o asfalto aí está complicado, e o calçamento ou não? E o segundo ponto, como está a obra de reparo na BR? O pessoal do DR tem previsão? Bom, Amadeu, com relação a essa estrada aqui, é natural que acabem surgindo os buracos, né, provocados pela chuva, pelo trânsito intenso. A gente já vê alguns probleminhas aqui na estrada, ali no acostamento, ali no acostamento, porque os caminhões precisam passar por lá. É provável que depois essa estrada vá precisar de um reparo, já que ela não foi preparada para um trânsito muito intenso. Isso a gente percebe também, eu que fiz o caminho lá pela estrada da Santa Teresa e passando pelo povoado Árvores Verdes ontem, já tem buracos surgindo lá também, porque o trânsito muito intenso está sendo desviado de caminhões e ônibus para aquela região, então é natural que surjam esses problemas e vai ter que ser feito um reparo nessas duas vias de acesso depois. Agora, com relação à pergunta que você fez sobre a obra na BR-343, a gente esteve lá agora há pouco, o Sandoval Santiago, nosso cinegrafista, foi até lá, fez algumas imagens. Segundo a informação do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, do DR, que está custodiado, né, a responsabilidade da BR-343 é dele, foi cedida num convênio, então não é responsabilidade do DENIT, mas sim do DR. A obra está dentro do cronograma, viu? 20 operários trabalharam durante o fim de semana inteiro. Eles estão escavando, retirando toda a parte do asfalto e vai ser feita, então, a instalação de uma tubulação tripla para reforçar a tubulação que já existe, permitir o escoamento da água e só então depois é que vai ser feita a terraplanagem e colocado o asfalto. A previsão do DR é de 15 dias a contar da quinta-feira, já que a obra foi na quarta e eles começaram, o desabamento foi na quarta, eles começaram a obra lá na quinta-feira. A previsão é de que dentro de 15 dias seja executado então todo esse trabalho. Obrigado, Indira Gomes, obrigado, um abraço.